Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Bom, eu sou o professor Heraldo Valença de Geografia do nosso CPEM. Nós estamos iniciando hoje um curso intensivo para aquele aluno que já foi nosso aluno tanto no presencial como no online. Então, na reta final, né, esse curso ele é específico para aqueles concurseiros da PMPE. Então, aquele concurseiro PMPE que tem o nosso curso completo, agora vai ter o super intensivo ou intensivão do Heraldão com o CPEM. É isso aí. Então, nós vamos começar, falando sobre as características do nosso querido estado de Pernambuco, suas características físicas. E dentro destas características físicas, nós temos que identificar que o nosso amado estado de Pernambuco, ele é um estado relativamente pequeno, se comparado a outros estados do nosso querido Brasil. Contudo, nós temos que identificar que o nosso país é um país continental. Por ser um país continental, nós temos uma dimensão superior a 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, os nossos estados, mesmo pequenos, como o nosso querido Pernambuco, menos de 100 mil quilômetros quadrados, é maior do que muitos países espalhados mundo afora. Por exemplo, um dos países mais ricos do mundo, que é a Coreia do Sul, é menor que Pernambuco. Um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo, que é Portugal, é bem menor que o Brasil. O Vaticano, que é a sede internacional da Igreja Católica, cabe aqui dentro de um bairro folgado, já que o Vaticano fica dentro de uma praça, a Praça São Pedro ou Piazza San Pietro. Então, meus queridos, minhas queridas, o nosso amado estado de Pernambuco, ele é pequeno para os padrões brasileiros. Porém, é um território relativamente grande se comparado a outros territórios espalhados mundo afora. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso slide, certo? Pernambuco, com seus 98.148.323 km², ele tem um relevo caracterizado por apresentar a planície litorânea sedimentar, limitada pelo Planalto da Borborema, que termina com a Depressão Sertaneja, que iremos falar em breve. O ponto mais elevado, que muitos brincam, será que é o Pico do Papagaio ou não é? Bom, o Pico do Papagaio, no município de Triunfo, ele possui 1.260 metros de altitude, certo? Os rios principais que cortam Pernambuco, nós temos o São Francisco, o Capibaribe, Beberibe, Ipojuca, Una e Pajeú. Na vegetação destacam-se os mangues e a Mata Atlântica no litoral, a Caatinga no agreste e no sertão. O clima, nós vamos ter o clima tropical no litoral, também chamado tropical úmido, o clima semiárido no sertão e mesotérmico no agreste e sertão, ou seja, o mesotérmico também é chamado de tropical semiúmido ou subúmido. Os municípios mais populosos Recife, porque veja só, eu vou voltar aqui para mim, para você entender uma coisa. Quando a gente fala nesses municípios mais populosos, nós estivemos fazendo um levantamento do último censo demográfico, certo? Que o último censo demográfico oficial foi de 2010. Mas, Heraldo, já estamos em 2021, vamos para 2022. A prova deverá ser no primeiro semestre de 2022, no máximo até junho. Só que até junho, o IBGE não irá terminar o recenseamento demográfico que era para ter sido feito em 2020. Por conta da pandemia, ele foi adiado e este ano, por conta de verbas orçamentárias para o IBGE, através do governo federal, o concurso ele ficou inviabilizado, já que foram cortados 95% das verbas do IBGE. Então, nós, como oficial, temos estes números que eu vou passar para vocês agora. Porém, eu posso afirmar, sem medo de errar, que Pernambuco já passou dos 10 milhões de habitantes. Porém, eu ainda não tenho como afirmar o coeficiente do quantitativo correto, pois isso somente com o levantamento geral do IBGE. Esses levantamentos que eu digo que posso ter certeza que Pernambuco já passou os 10 milhões de habitantes, são levantamentos feitos
através das instituições de Pernambuco, porém, você tem um fluxo muito flutuante de pessoas que entram e saem no estado de Pernambuco. Pode ser que nós tenhamos bem mais do que 10 milhões, pode ser que nós estamos chegando perto dos 10 milhões, em torno de 10 milhões de habitantes que nós temos hoje. Com a Grande Recife, né, com a nossa capital e a sua região metropolitana, as outras 13 cidades, totalizando 14, em torno de 4,9 milhões de habitantes. Ou seja, 49% da população do estado de Pernambuco está nas 14 cidades que fazem parte da RMR, Região Metropolitana da Grande Recife. Então, aqui eu vou colocar os municípios mais populosos de acordo com o último censo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Aí eu vou ter aqui Recife com mais de 1,5 milhão, Jaboatão com mais de 640 mil, Olinda com quase 376, Caruaru com, na época, estava com 314, Paulista com 300, Petrolina com 294, Cabo de Santo Agostinho mais de 185, Camaragibe mais de 144 mil, Vitória de Santo Antão mais de 130, Garanhuns quase 130 mil, né? 129.392, São Lourenço da Mata 102 e Igaraçu 101. E o nosso horário, ele é caracterizado por apresentar 3 horas a menos do que o horário oficial do meridiano de Greenwich, chamado GMT, Greenwich Meridian Time. E o gentílico de quem nasce no nosso amado estado é pernambucano. Então vejamos, o estado de Pernambuco tem todas estas características que nós vamos destrinchar elas, né, dentro desse uma horinha de aula sobre as características físicas do nosso amado estado de Pernambuco. Aqui eu vou passar para vocês, né, alguns critérios do relevo, da parte física, né, do nosso querido estado de Pernambuco. Né? Então, vamos aqui para o primeiro tópico deles. Pernambuco é um dos menores estados do país. Apesar disso, possui paisagens variadas, serras, planaltos, brejos, semiaridez no sertão e diversificadas praias na costa. O estado tem altitude crescente, né, do litoral até o sertão. Aí depois, quando chega no sertão, começa a diminuir as altitudes por conta da depressão sertaneja. As planícies litorâneas têm altitude de até 200 metros, apresentando relevo peneplano, mamelonar. O que é o relevo peneplano mamelonar? São chamados de mares de morros. Um relevo caracterizado por alguns aclives e declives que são vegetacionados. São chamados de meias laranjas, pães de açúcar, mamelonares ou nome científico que é o domínio dos mares de morros, que é o relevo que vai desde o litoral até o início do relevo de Russas ou da Chapada, não é como assim podemos falar. A Borborema, que é um planalto, né, ele começa ali já em Gravatá, depois de Vitória de Santo Antão. Aí você vai ter a elevação da Chapada da Borborema, ou do Planalto da Borborema, onde está Caruaru, por exemplo, a nossa cidade, que está a mais ou menos 537 metros acima do nível do mar. Chegando a Garanhuns, que chega a ter na região do Alto do Magano, do maciço dômico garanhuense, uma altitude próxima a 1.000 metros de altitude. E o ponto culminante, Triunfo, né, que tem 1.260 metros de altitude. Certo? Vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. As planícies litorâneas têm altitudes de até 200 metros, como eu falei, apresentando relevos de peneplano ou mamelonar. E alguns pontos do Planalto da Borborema ultrapassam os 1.000 metros de altitude, como eu falei aqui para vocês. Na margem oeste da mesorregião agreste, há a depressão sertaneja, uma depressão relativa com altitude média de 400 metros, que se estende até a margem oriental da Chapada do Araripe. Então, o relevo de Pernambuco ele é caracterizado por apresentar, né? Vamos aqui para o quadro, né? Aqui nós temos o litoral, aí você vai ter aqui a planície litorânea, inclusive tem algumas áreas de depressão bem pequenininha no litoral próximo ao Recife. Aí tem os mamelonares, mares de morros, aí você já começa aqui a Chapada, certo? Ou Planalto da Borborema. Heraldo, por que Chapada? Chapada é uma forma de relevo tabular. Era como se fosse uma caixa de sapato em cima do sofá. Você pega o seu sofá, coloca uma caixa de sapato em cima, o sofá é a margem mais baixa do relevo e a caixa de sapato seria
uma tábula, um relevo tabular, tá certo? Então aqui está, né, a nossa chapada, aí tem a depressão, tem os brejos de altitude, aí depois vem a Chapada do Araripe, lá na frente, já na divisa com o Ceará, tá certo? Então nós vamos ter nessa primeira margem aqui a planície litorânea. Nessa segunda margem aqui, nós vamos ter a Chapada da Borborema ou Planalto da Borborema. Nesse terceiro ponto aqui, nós vamos ter a depressão sertaneja, que é uma depressão relativa, ou seja, ela está acima do nível do mar, porém mais baixo que um relevo planáltico próximo a ela. E aqui eu tenho os brejos de altitude, onde se localiza Triunfo. Então, esse é o perfil do relevo pernambucano. Repetindo, aqui nós vamos ter a planície litorânea, ou baixada litorânea, que tem entre 0 e 200 metros de altitude. Inclusive tem algumas áreas aqui, ó, você pode perceber que estão até abaixo, um pouquinho da linha imaginária do nível do mar, que é essa linha aqui, ó, linha imaginária do nível do mar. Então, aqui nós temos a planície litorânea, ou simplesmente baixada litorânea. Aqui no número 2, nós vamos ter, você que sabe, você que já foi nosso aluno, é a Chapada da Borborema, ou Planalto da Borborema. Esse número 3 aqui é a Depressão Sertaneja. Esse número 4 aqui vai ser o quê? Vai ser o brejo de altitude, os brejos de altitude, no caso Triunfo. E lá mais na frente, já na divisa com o Ceará, esse número 5 aqui, que vai ser a Chapada do Araripe. Então, esse é todo o perfil do nosso querido relevo do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, ele se caracteriza por apresentar relevos de médio para pequeno porte. Por que de médio para pequeno porte? Porque o Brasil por inteiro, ele é um país com um relevo muito velho. Um relevo que pode ultrapassar a casa dos 1,8 bilhão de anos. Nós temos aqui em Pernambuco, né, na região do Vale do Catimbau, uma formação geológica que, de acordo com os cientistas, ela tem 1,76 bilhão de anos, ou seja, 1 bilhão 760 milhões de anos. O nosso planeta tem aproximadamente, vamos colocar 5 bilhões de anos. Então, o Brasil tem um dos solos mais velhos de todo o planeta. Mas por que isso, professor Heraldo? O Brasil ele está em cima de uma placa tectônica. Então nós não temos muitas ações de terremotos e vulcões ativos mais. Nós não temos mais. Já tivemos vulcões ativos aqui no nosso país. Não temos mais, pelo menos nos últimos 280 milhões de anos. Então o que vai acontecer? Esse solo ele foi somente sendo desgastado. Não teve a renovação com as erupções vulcânicas, como tem no Japão, como tem em diversos outros territórios do planeta. Então, o que vai acontecer? É aquele velho ditado que minha falecida mãezinha dizia: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É o desgaste do relevo pela ação do tempo. Esse contexto do desgaste do relevo pela ação do tempo é chamado de intemperismo, a ação do tempo no desgaste do relevo. O intemperismo, ele provoca as famosas erosões. Erosão provocada pelos raios solares, a erosão solar ou térmica, a erosão provocada pelo vento, que é a eólica, pela água da chuva, que é a erosão pluvial, que é diferente daquela provocada pela água dos rios, que é a fluvial. Nós temos a erosão provocada pela ação humana, que é a antrópica, na destruição do meio ambiente, entre outras formas de erosão. Mas no estado de Pernambuco vai prevalecer a provocada pelo vento, pelos raios solares, pela chuva e pela ação humana. Repetindo, vento, ações humanas, solar e chuva. Certo, meus queridos? Minhas queridas, meus queridos concurseiros. Então, nós vamos ter um relevo bastante desgastado.
Por isso que o Brasil não tem tantas altitudes elevadas assim como nas áreas em que houve o choque de placas tectônicas e o enrugamento do relevo, como é o caso, por exemplo, quando a Índia se choca com a Ásia, provocando uma super, mega, hiper, ultra estrutura denominada de Planalto do Himalaia, ou Cordilheira do Himalaia, onde você vai ter a maior montanha do mundo, que é o Pico do Everest, com seus 8.848 metros de altitude, tá certo? Então, o estado de Pernambuco tem 1.260, bem modesto em relação a outras áreas planálticas. É o ponto culminante do nosso estado, tá ok? E aí a galera fica, é o Pico da Boa Vista, é o Pico do Papagaio, é o Pico do Papagaio, é o Pico da Boa Vista. Na verdade é o do Papagaio com 1.260, da Boa Vista tem 1.196, tem uma diferença pequenininha, beleza? Continuando. Pernambuco faz divisa com a Paraíba e Ceará ao norte, Alagoas e Bahia ao sul, Piauí ao oeste e o Oceano Atlântico ao leste. Tem 187 quilômetros de costa, excluindo a costa do arquipélago de Fernando de Noronha. É um detalhe, vejam só. Pernambuco tem 187 quilômetros de costa, certo? Desde a divisa lá ao norte com a Paraíba, com a divisa ao sul com Alagoas, certo? Então, entre Paraíba e Alagoas, Pernambuco tem 187 quilômetros de costa. Só não pode ser cotado aí a costa de Fernando de Noronha, que é um conjunto arquipélago que pertence ao estado de Pernambuco, tá certo? Mas é uma ilha, então a gente não pode fazer a cotação do território continental somando-se à ilha, beleza? Mais da metade do estado é localizado no sertão, exclusivamente no oeste e região central do estado. É um lugar onde há escassez de chuvas e o clima é semidesértico, chamado semiárido, devido à retenção de parte das precipitações pluviais no Planalto da Borborema e correntes de ar seco provenientes do sul da África. Está no domínio da Caatinga, com um período chuvoso restrito a cerca de 4 meses durante o ano, sendo que em anos periódicos as chuvas podem ficar abaixo da média ou até mesmo acima da média. Em anos periódicos, como aí fala, nós vamos ter dois fenômenos climáticos e atmosféricos que interferem nessa condição do clima de Pernambuco. Nós vamos ter El Niño, o garoto, e Laninha, a garota. Aqui em Pernambuco, lembre-se, você fera, você querido, querida, concurseiro, concurseira, você está estudando para Pernambuco. Então, o garoto ele tem várias ações no território brasileiro. Em Pernambuco, o garoto vai provocar fortes períodos de seca e chuvas bem abaixo da média. E a irmãzinha dele, a garota, Laninha, vai fazer justamente o contrário, vai provocar fortes chuvas. Vocês devem estar lembrados das chuvas dos anos de... Vocês são muito jovens, né? Mas dos anos 2000, 2004, em 2010 também teve uma chuva bem forte, né? Vocês já devem estar lembrados porque faz 11 anos. Então, estas chuvas fortes que aconteceram aqui neste período, certo? Elas foram provocadas pelo fenômeno garota, ou, como vai vir na prova, laninha. Mas nós temos outros fenômenos climáticos e atmosféricos que interferem no clima de Pernambuco, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Beleza? As chuvas, elas variam entre 600 milímetros, aqui no Agreste, até 800, e nos trechos mais chuvosos, mais de 1.000, como é o caso, por exemplo, na Zona da Mata. Vejam, meus amigos e minhas amigas, na Zona da Mata, a tendência é de 1.200 a 1.500 milímetros cúbicos de chuva durante o ano, certo? Aqui no Agreste, entre 600 e 800. E no Sertão, entre 200 e 400. Podendo chegar a 500 ou até estourando 600 no período de Laninha, não é? Porém, o Sertão chove entre 200
e 400 milímetros cúbicos durante o ano. Essa é a média histórica. Aqui no Agreste, a média histórica é entre 500, 600, chegando a 800 nos períodos de Laninha. E na zona da mata varia de 1.200 a 1.500. Porém, na zona da mata nós temos dois fenômenos que provocam fortes chuvas. Além da garota, nós temos as ondas de leste, certo? Que é quando a massa polar atlântica se choca com a massa tropical atlântica, formando uma grande onda que parte do leste, né, de Pernambuco, atingindo o continente. Essas ondas de leste fazem chuvas muito fortes, em especial na zona da mata de Pernambuco e na faixa litorânea, onde pode-se chegar a 2.000 milímetros, juntando as ondas de leste com a garota ou laninha. Heraldo, qual foi historicamente o período que mais choveu? O que mais choveu foi em 2004. Né? 2004 foi um período que alcançamos quase 2.500 milímetros no litoral. Foi o período mais chuvoso, né, da nossa história. Mas geralmente a média histórica é entre 1.200 e 1.500 milímetros. Beleza? O relevo, ele é moderado, como eu disse para vocês. 76% do território estão abaixo dos 600 metros. É formado basicamente por 3 unidades geoambientais. A Baixada Litorânea, como eu disse para vocês, o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja. Né? Só vou repetir aqui para vocês. Baixada Litorânea ou Planície Litorânea, Planalto ou Chapada da Borborema e a Depressão Sertaneja. Ô Heraldo, e o número 4 e o número 5? Geralmente, na prova que vocês vão fazer, eles não cobram, certo? Então, se for perguntado, por exemplo, em uma prova, quais são as 3 macro-unidades do relevo pernambucano, a resposta será Baixada Litorânea ou Planície Litorânea, Planalto ou Chapada da Borborema e Depressão Sertaneja, ou Depressão Relativa Sertaneja, tá ok? É chamada de relativa porque ela está acima do nível do mar. Se ela estivesse abaixo do nível do mar, seria chamada de absoluta, como algumas áreas do Recife têm algumas baixadas absolutas, elas estão abaixo da linha do nível do mar, ok? O litoral é uma grande planície sedimentar, quase que em sua totalidade ao nível do mar, tendo alguns pontos abaixo do nível do mar, como eu disse para vocês. A altitude aumenta conforme aumenta a distância da costa. O que isso quer dizer? Veja só, a partir do momento que a costa litorânea vai sendo distanciada pelo continente, você vai ter uma maior altitude. Chegando lá no alto do Magano, aos seus 1.000 metros de altitude, depois tem a depressão, aí vem o que? O brejo de altitude, lá em Triunfo, cerca de 1.260 metros de altitude, aí depois desce novamente e vai chegar lá no Araripe ou na Chapada do Araripe. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Vou apagar essa parte aqui, né, para a gente ir para o próximo item, né? Vou apagar essa parte aqui, que para quem é nosso aluno, isso aqui está no caderno de vocês já há um bom tempo, certo? Para aquele que assistiu o curso online, também fiz esse mesmo esquema com os nomes bem direitinho para você. Como agora é uma aula de, vamos supor, revisão, o intensivão é uma revisão, então cabe você depois dar uma olhadinha nessas outras se tiver alguma dúvida, beleza? Na zona da mata é marcada por formações onduladas ou melonizadas, como eu disse para vocês, as chamadas de mamelonares, domínios dos mares de morros, que é o nome científico. Alguns chamam também de meias laranjas ou pães de açúcar. Heraldo, mais ou menos como o Morro do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, sim, ele recebe esse nome porque é um morro, certo, vegetacionado, que ele é com formato de uma meia laranja, por isso que ele é chamado Morro do Pão de Açúcar, mas não só tem lá não, é porque eles deram o nome de Pão de Açúcar, mas todos e quaisquer morros arredondados vegetacionados podem ser chamados de pães de açúcar, tá ok? Aí a gente vem aqui para o nosso slide. Nosso querido relevo, ele vai ter altitudes que podem ser de intermediárias,
certo? A baixas. Então, nós vamos ter um bisuzinho para você. Preste atenção, você aí, fera, concurseiro, fera, concurseira. Esse bisuzinho aqui é importante. A cada 200 metros de altitude, você vai ter uma diferença de menos 1 grau centígrado na temperatura do ar atmosférico, ou seja, quanto mais alto, mais frio. Por isso que em Garanhuns nós vamos ter temperaturas que podem chegar a 8 graus no festival de inverno no mês de julho lá em Garanhuns. Aqui em Caruaru, este ano nós tivemos uma pequena onda de frio no mês de junho para julho, que nós tivemos 11 graus aqui em Caruaru. Aí você diz, poxa vida, 11 graus no Nordeste, numa cidade em Caruaru, onde a temperatura gira em torno de 22 a 36 graus, isso é bastante baixo. É sim, é bastante baixo, sim. Mas nós estamos a quase 600 metros acima do Recife. Então, um dos motivos de Recife ser tão quente é porque está mais baixo, né? Está no litoral, e todo o estado de Pernambuco ele tem a proximidade com a linha do Equador, que é o fenômeno denominado de latitude. Então, Pernambuco está numa área de baixas latitudes, ou seja, áreas com clima essencialmente quente, sendo dividido em tropical úmido, ou tropical atlântico, ou tropical oceânico, tropical semiárido, que é o do sertão, e aqui do agreste é o tropical mesotérmico subúmido ou semiúmido. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Vamos lá? Brejo da Madre de Deus, Planalto da Borborema, já falei, Pico da Boa Vista, 1196, como eu tinha dito para vocês, aqui ó, o Pico da Boa Vista, ele tem 1196 metros, enquanto que o Pico do Papagaio vai ter 1260, ou seja, o Pico da Boa Vista, ele é uma nesguinha menor, mas é. E aqui você tem a imagem dos dois, o Pico do Papagaio sendo visto de cima para baixo, e o Pico da Boa Vista, de baixo para cima. Tá certo, meu amigo? Tá certo, minha amiga? Aqui nós temos a Baixada Litorânea, não é? Onde nós vamos ter aqui a planície litorânea, cercado por esse mar de concreto aqui dos edifícios, que até de uma forma complica muito a questão do clima do Recife. Como assim, professor Heraldo? Vou explicar. Esses edifícios que eu mostrei aí para vocês formam uma barreira, certo? Quando é uma barreira natural, formada pelo próprio relevo, recebe o nome de barreira orográfica. Essa daí é uma barreira de concreto e asfalto, uma barreira de vidros, né, tijolo e tudo que vocês entendam sobre construção civil. Essa barreira é uma barreira antrópica que é feita pelo ser humano. E é justamente essa barreira antrópica que em cidades mais modernas, como por exemplo João Pessoa e outras cidades como Florianópolis, por exemplo, lá em Santa Catarina, em toda a orla existe uma legislação que ela só permite prédios com até 4 andares. Você tem prédios no Recife, na faixa litorânea, que tem mais do que 30, 40 andares. Então, toda a brisa, né, que deveria dar uma melhor sensação térmica ao Recife, ela é retida por esses prédios, por esses apartamentos. Eu tenho uma tia que mora, né, na Avenida dos Navegantes, que é por trás da Avenida Boa Viagem, mas não tem prédio muito grande onde ela está na frente, não. Na Avenida Boa Viagem, o prédio que está na frente dela tem, eu acho que só tem 10 andares. Como o dela tem 25 e ela mora no 17º, meu amigo, minha amiga, é um vento que, se não fechar as portas, é capaz de derrubar as coisas que estão lá dentro, certo? Por quê? Esse vento ele é captado, não é, por esses prédios. É uma barreira. E a sensação térmica, quem está lá dentro no centro do Recife, Jesus Cristo. Eu até chamo carinhosamente de Hell-Cife. Hell é inferno em inglês. Então é o inferno do Recife.
Você chega lá de 1 hora da tarde no centro da cidade para poder fazer alguma coisa, meu amigo, você tá lá no ar-condicionado do seu carro, bem gostosinho, bem legal. Quando você sai, primeiramente quem usa óculos, o óculos embaça, né? Embaça geral, você tem que tirar, ficar balançando. É um calor terrível, terrível. Por conta do choque térmico, né? Você tá lá no ar-condicionado gostosinho do meu carrinho, do meu pretinho velho. Depois você sai do pretinho velho e vai lá para o sol causticante, né? Do mormaço recifense. Recife é quente manhã, tarde, noite e madrugada, como eu digo para os meus alunos. Por conta também das trocas térmicas. Por que isso? Recife não está no litoral? Então, o continente e o litoral, eles se aquecem porque eles são formados por estruturas geológicas diferentes. A água e a rocha, elas se aquecem diferentemente, certo? Então, durante o dia, o litoral, a água, capta o calor do continente. Aí a água fica se esquentando, se esquentando, se esquentando. Durante a noite, o continente capta o calor do oceano. Então Recife é quente manhã, tarde, noite e madrugada. E de noite, não só Recife, mas toda a cidade litorânea, a água do mar vai estar quentinha. Se você está em uma pousada, se você está em um hotel que tenha também piscina, você pode tomar banho que nessa piscina vai estar quentinha também a água, tá certo? Geralmente à noite. Eu gosto muito de ir para Porto de Galinhas, né? Uma pousadazinha bem humilde, lá que eu sempre vou, a água fica bem quentinha, é muito gostoso, para quem gosta de praia, logicamente, né? Então, é uma característica do nosso território. Somos uma área que está próximo da linha do Equador, baixas latitudes. O litoral está no nível do mar, tem as trocas térmicas e nós temos uma grande incidência dos raios solares. Então, Pernambuco, ele tem no litoral muito calor e muita umidade. Então, a temperatura é elevada e chove bastante. Já no interior é quente e seco, porque tem o distanciamento do oceano. Então, quanto mais próximo do oceano, existe um fenômeno denominado de maritimidade. Quanto mais distante, mais para dentro do continente, o fenômeno é denominado de continentalidade. Tá ok, meu amigo, minha amiga, concurseiro, concurseira? Aqui você tem fortes contrastes. Observam-se entre os solos pobres dos tabuleiros e os solos mais ricos das colinas de várzea. Nos dois últimos, repousa a aptidão do litoral pernambucano para o cultivo da cana-de-açúcar, base da economia agrícola do nosso estado durante muitos séculos. Não é isso? Vejam só, meus amigos e minhas amigas. Quando a gente está indo para o litoral, Tamandaré, Maragogi, aí você está indo lá para Porto de Galinhas, você pode ir ali por Amaragi, né, como que vai para Porto de Galinhas, ou ir pelo Recife, tanto faz, mas por Amaragi é mais rápido. Lá tem muita cana-de-açúcar. As estradas são um pouco perigosas, não são bem sinalizadas, né? Os canaviais entram basicamente na pista, você não tem guarda-rail, você não tem acostamento, mas a galera costuma fazer isso para poder economizar a gasosa, que tá baratinha, a gasosa. Então, quando a gente vai para o litoral, nós vamos ver muito, mas muito plantio de cana-de-açúcar. E você pode perceber que esse solo, onde essa cana-de-açúcar está plantada, é um solo de terra vermelha. Esse solo de terra vermelha é o segundo mais produtivo do Brasil e do mundo. O mais produtivo é um de terras negras, que nós temos também aqui, né? É o solo de Chernozem. O nome assim, o solo de terras negras é Chernozem, sim, porque vem do russo, certo? E o de terra vermelha, nós podemos chamar de massapê ou massapé. É um ergossolo, é um solo com bastante concentração de argila, que é altamente produtivo para todo e qualquer tipo de produto, certo? Em especial a cana-de-açúcar, porque quando os portugueses aqui chegaram, lá na crônica das cartas de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, ele dizia:
Vossa Majestade, e nesta terra, em se plantando, aqui tudo dá. Porque é um solo riquíssimo, é uma área úmida, chove bastante, então você tinha uma produtividade boa para tudo e qualquer coisa, a não ser aquelas culturas agrícolas que dependem de temperaturas mais frias, certo? Por exemplo, a amora, né, kiwi, são frutas de clima temperado, então não vai estar muito bem aqui no nosso querido Nordeste, não. Beleza? Tá certo? Então, nós vamos ter aqui em Pernambuco, né, na fachada litorânea e um pouco aqui no Agreste, que inclusive aqui em Caruaru, terra onde eu moro, onde o nosso querido CEPEM tem a sua sede, existe um distrito agrícola chamado de Terra Vermelha, justamente por conta que nesse distrito agrícola de terra vermelha, o seu solo é formado em grande parte por um ergossolo, solo de massapê, com grande concentração de argila, barro, extremamente produtivo, que é o solo do nosso querido litoral, na sua grande maioria. Heraldo, e a areia da praia? Ela é horrível para plantar, com certeza. Não serve praticamente para nada a areia da praia, por conta da sua enorme incidência de sal. Certo? Por conta dela ter uma enorme granulimetria, ou seja, cristais, certo? De quartzo, mica, feldspato, principalmente quartzo, quartzito. Inclusive, é um tipo de areia específico para a produção de vidro, Pernambuco tem em grande quantidade, é na Mata Norte. Ali de Goiânia para a divisa com a Paraíba, nós temos a areia chamada areia vítrea. Esse tipo de areia, ele é, como o próprio nome já o diz, utilizado para fazer vidro. E Pernambuco tem algumas grandes fábricas de vidro por conta do aproveitamento dessa areia vítrea na Mata Norte do nosso querido e amado estado de Pernambuco. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Já no sertão, nós vamos ter também solos ácidos, ok? Mas por que, Heraldo, esse solo é ácido? Pela sua baixa pluviosidade, ou seja, no sertão chove pouco. Queridos e queridas, eu sempre digo nas minhas aulas, Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E Deus, ou para aqueles que não acreditam, né, as forças da natureza fizeram com que o sertão do Nordeste e o sertão do Pernambuco tivesse um rio que é o chamado de dádiva dos céus, o Velho Chico, o Rio São Francisco, que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, passa pela Bahia, Pernambuco, aí vai desaguar entre os estados de Alagoas e Sergipe. Se não fosse pelo Velho Chico, o interior do sertão nordestino não teria clima semiárido, teria clima árido, ou seja, seria um deserto, como é na região da Palestina, como é na região da Arábia Saudita e como é na região do Saara da África, certo? Só que o Saara tem uma enorme concentração de areia. Já na região do deserto da Palestina, certo? No deserto árabe não tem tanta areia assim. O solo também é rochoso e ácido, como o solo aqui do nosso querido estado de Pernambuco, do nosso querido sertão, certo? E o solo aqui do Agreste é um solo cristalino, na sua grande essência por conta da chapada, a Chapada Diamantina, certo? Então nós vamos ter solos arenosos, massapê, né, solos extremamente férteis, solos ácidos e solos cristalinos. Tá ok, meu amigo? Tá ok, minha amiga? Continuando. Planalto da Borborema, já falamos. Depressão sertaneja, já falamos. Clima, já falei basicamente dos climas todos aqui do nosso querido estado de Pernambuco para vocês, né? Aqui o clima semiárido, o clima tropical semiúmido, né? Que é o que nós estamos, e o clima tropical úmido que nós vamos ter na região da Mata Atlântica, né? Mas vamos lá, né? Vamos um pouquinho falar sobre cada um dos tipos de clima. Então, vejam só, meu amigo, minha amiga, aqui você está vendo, né, Garanhuns, no agreste de Pernambuco, tem a temperatura mais amena,
do que, por exemplo, Recife, do que, por exemplo, Caruaru, do que, por exemplo, outras cidades do sertão. Mas porque Garanhuns tem um clima mais ameno? Eu acabei de explicar para vocês quase agora. A cada 200 metros de altitude, você tem menos 1 grau centígrado na temperatura do ar atmosférico. Quanto mais alto, mais frio. Tá certo? Então, não precisa você muito bem ver esses slides não, mas basta que você entenda o seguinte, que em Pernambuco nós teremos 3 módulos climáticos, certo? Nós vamos ter o climas de Pernambuco. Aí você vai ter aqui o tropical úmido, ele também pode ser chamado de tropical oceânico, ou tropical atlântico. Úmido porque chove bastante, oceânico porque fica na faixa oceânica e atlântico porque o oceano que corta Pernambuco é o Oceano Atlântico, certo? Nós temos o daqui de Caruaru, do Agreste, que é o tropical semi-úmido, que também pode ser chamado de tropical subúmido ou tropical mesotérmico, porque é uma zona ou faixa de transição. O Agreste é uma zona ou faixa de transição entre o litoral e o sertão. E, falando do sertão, nós vamos ter o clima tropical semiárido ou tropical semidesértico, ou seja, quase um deserto. Então, nós vamos ter esses 3 tipos climáticos: o tropical úmido, o tropical semiúmido e o tropical semiárido. Eu coloquei, né, sempre em primeiro lugar o nome que geralmente a banca da UPE utiliza para nomear os climas do nosso querido estado de Pernambuco. Aqui nós vamos ter o tropical úmido, que pode ser o oceânico ou o atlântico, o tropical semiúmido, que também pode ser chamado subúmido ou mesotérmico, e o tropical semiárido ou semidesértico. Aqui nós vamos ter na região da Zona da Mata, aqui na região do Agreste e aqui o último na região do Sertão. Então, vamos colocar aqui Zona da Mata, Agreste e Sertão. As 3 unidades, né, da divisão subregional do nosso querido estado de Pernambuco com suas características de clima, certo? Levando-se em consideração o clima, nós vamos ter também a vegetação. Então, aqui no clima tropical úmido, a sua vegetação clássica é a Mata Atlântica. Mas nós também temos, além da Mata Atlântica, o quê? Manguezais. Nós temos manguezais. E também temos mata ciliar, que é aquela mata que fica próximo aos rios. Na região do Agreste, eu disse que é uma zona ou faixa de transição. Por ser uma zona ou faixa de transição, o que é que nós iremos encontrar na região Agreste? Nós vamos encontrar um pouco de mata atlântica, não vamos ter manguezais não, mas também vamos ter mata ciliar, manguezais só no litoral. Mas a gente vai ter mata atlântica principalmente e vamos ter um pouquinho de caatinga, que tem aqui, ó. A caatinga está na região do sertão. Nós vamos ter a caatinga. Essa caatinga é uma vegetação que ela é chamada de xerófila ou xerófita. Xero significa seco e filia, amigo. Amigo seco, aí transforma-se em vegetação altamente adaptada a ambientes quentes e secos. Então, o nosso querido Agreste de Pernambuco vai ter um pouquinho de Mata Atlântica com um pouquinho de Caatinga, certo?
Então, é uma zona ou faixa de transição. Então, o que é que nós vamos ter aqui no Agreste? Vamos ter um pouquinho de mata atlântica e vamos ter também caatinga, ou vegetação xerófila, xerófita, como queira, certo? Com a presença de espinhos. Então, dentro dessas características físicas do nosso querido estado de Pernambuco, nós vimos, né, relevo, solo, clima e vegetação. Agora vamos ver hidrografia. Deixa eu passar aqui para a gente ir para a hidrografia. Pernambuco, ele tem muitos rios, porém são rios de pequeno porte, tá certo? Não tem um grande rio que nasça em Pernambuco, não, mas tem um grande rio que corta Pernambuco. Eu sempre digo para o meu aluno que a gente tem que prestar atenção no que a questão está pedindo. Por exemplo, eu tenho uma questão que diz o seguinte: Pernambuco tem uma hidrografia relativamente pobre, já que tem um dos maiores déficits hídricos do Brasil. Realmente, o sertão de Pernambuco, junto com o sertão do Ceará, da Bahia e da Paraíba, né, e o sertão ali do Piauí, formando um ciclo, né, que é o Mapitoba, pegando Pernambuco, é uma das áreas de pior precipitação pluviométrica do Brasil, ou seja, é a área que menos chove do Brasil. Repetindo, sertão de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, da Bahia e do Piauí. Então essa região, esse círculo aí, junto com outras áreas, faz parte do polígono das secas. Então nós vamos ter uma região que é a de menor concentração hídrica, tá certo? Mas temos um rio que salva tudo isso, que é o Velho Chico, São Francisco, certo? É um dos maiores rios do Brasil e do mundo também. O Rio São Francisco tem 3.701 quilômetros, é um rio gigante, é o terceiro maior rio dentro do território brasileiro. Então nós vamos perceber que dentro dessa circunstância, certo? Se for perguntado numa prova qual é o rio mais importante nascido em Pernambuco, aí você vai ter de assinalar o Capibaribe e Beberibe, as bacias do Capibaribe e Beberibe. Mas se for perguntado qual é o rio mais importante que corta o estado de Pernambuco, aí é o São Francisco. O mais importante é o maior, tá bom? Então você tem que prestar atenção, vou repetir. Se em uma questão viesse, qual é o rio mais importante do estado de Pernambuco? Se tiver o São Francisco e o Capibaribe e Beberibe, aí a gente entra com recurso. Certo? A gente entra com recurso. Por que a gente entra com recurso? Por dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte: se você tem o rio que corta Pernambuco e um que nasce em Pernambuco, mas que ambos são importantes, como o Capibaribe e Beberibe é importante e é o maior do estado, mas nós vamos ter quem? Nós vamos ter o Velho Chico, que é maior do que todos os outros rios somados de Pernambuco. Então, tem que ter muita atenção. Vou repetir pela última vez. Qual é o maior e mais importante rio pernambucano? Não vai ter. O concurso não vai colocar, por exemplo, São Francisco. E se botar, pode marcar que é ele. Mas vai ter Capibaribe e Beberibe. Vai ter Pajeú. Vai ter Una. Certo? Vai ter verde, preto, pronto. Tanto faz. Aí você vai colocar Capibaribe e Beberibe. Mas, se tiver, qual é o rio maior e mais importante que corta ou que passa pelo estado de Pernambuco? Aí é o Velho Chico. Tomem cuidado com isso, beleza? Separei aqui no slide para vocês os rios de Pernambuco, né, na sua ordem, os principais rios na sua ordem alfabética. Tá certo, meu amigo, minha amiga? Nós vamos ter aqui o rio Beberibe, né, o Riacho dos Cachorros, o rio Camaragibe, o rio Camevô, o rio Capibaribe,
o rio Capibaribe-Mirim, o rio Goiânia, o rio Goitá, que passa lá por Glória do Goitá, por isso que recebe esse nome, rio Ipanema, rio Ipojuca, rio Jaboatão, rio Jordão, rio Moxotó, rio do Navio, Riacho do Navio, rio Orobó, rio Pajeú, rio Parnaso, rio Pirangi, rio Pirapama, rio Preto Pernambucano, rio São Francisco, rio Sirigi, rio Sirinhaém, rio Tapacurá, rio Tegipió, rio Tracunhaém, rio Una, rio Verde Pernambucano. E a gente vai ter que analisar uma coisa importante. Estes rios, eles têm duas vertentes. Prestem atenção, meus amigos e minhas amigas. Vou apagar aqui, né, para a gente explicar isso aqui direitinho. O que são vertentes? Para onde o rio corre, tá certo? Pernambuco tem duas vertentes hidrográficas. Nós vamos ter, por exemplo, aqui está o estado de Pernambuco, aqui está o litoral, aí vem o estado de Pernambuco, pererei, aquela nossa querida espinhazinha de peixe. Aí você tem aqui a vertente leste e a vertente oeste. A vertente leste, nós temos a chamada vertente atlântica. Vertente. Aí é chamada de leste. Também pode ser chamada de nordeste-leste ou leste-nordeste. Leste-nordeste. Ou vertente atlântica. Também pode ser chamada de vertente litorânea. E a outra vertente, ao oeste, nós vamos ter vertente oeste, interiorana ou do São Francisco ou São Franciscana. Então nós vamos ter aqui estas vertentes, certo? Nós vamos ter a vertente leste e a vertente oeste. A vertente leste, com os rios que geralmente nascem do Planalto da Borborema e da Zona da Mata e desaguam no oceano, e a vertente oeste, dos rios que nascem da borda oeste da Chapada e que correm para o interior, certo? Que geralmente desaguam no São Francisco, e o São Francisco vai depois jogar essa água no Oceano Atlântico, na divisa entre Alagoas e Sergipe. Tem até aquela música do velho Luiz Gonzaga que eu canto na minha aula, né? Riacho do Navio corre pro Pajeú, e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Pois bem, então nós vamos ter rios exógenos, exorreicos, ou drenagem exorreica, que é aquela drenagem que vai direto bater no meio do mar, como os rios da vertente atlântica, e a drenagem endógena endorreica, que é quando o rio ele corre para dentro do continente e geralmente desaguando em outro rio. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Então, o nosso período aqui de 1 hora já está quase se passando. Então nós vimos, né, de uma forma bem dinâmica, de uma forma simples, prática e rápida, todas as características físicas do nosso amado estado de Pernambuco. Então você concurseiro, você concurseira, que já assistiu às nossas aulas no presencial, no online ou no híbrido, né, que é aquele que eu dou aula no presencial, que também a galera em casa estava assistindo. Essa é uma pequena revisão das partes físicas do nosso querido estado de Pernambuco. Um forte abraço para todos e para todas. Excelente concurso. Verei-los com a farda, pois o seu sonho é o nosso objetivo. Um forte abraço, meu amigo, minha amiga. Felicidades.